Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus amados, eu comecei semana passada, seguindo a sequência que nós estamos dando aqui na igreja, falando acerca do credo oficial da nossa igreja. Hoje eu consegui colocar no ar a mensagem do dia 25 de outubro, e eu vi que foi o culto de número 66 sobre o credo assembleano. Já pensou como o tempo passa, né? Estamos a 66 cultos de terça-feira falando sobre o credo assembleano. E eu comecei semana passada o capítulo 22, que fala acerca da segunda vinda de Jesus Cristo. E comecei a comentar com os irmãos sobre alguns eventos que acontecerão no que diz respeito à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa, todos nós temos certeza, que Jesus vai voltar. Eu creio que nenhum dos irmãos aqui tem dúvida disso, ele vai voltar. As dúvidas sempre giram em torno do que vai acontecer, quais são os eventos que precederão, a segunda vinda de Cristo. Eu sei que os irmãos também já passaram por isso, mas, por exemplo, hoje eu estava lendo sobre a marca da besta. E eu já falei para os irmãos, porque a gente ficou, acho que uns 2 anos estudando o livro de Apocalipse aqui. E eu falei para os irmãos, quando eu cheguei lá na marca da besta, e eu disse: irmãos, eu já ouvi tanta coisa sobre isso. Chapéu do Papa é a marca da besta, código de barra. Teve uma igreja que eu quase era expulso dela, porque eu cheguei na secretaria e fui implantar o código de barra no cartão de membro. E um grupo de obreiros se levantaram, inclusive para bater em mim, porque dizia que eu estava colocando a marca da besta dentro da igreja. O QR Code, o chip, agora tem um chip. Eu lembro que naquela época eu disse assim: irmãos, agora tem um chip, que os bancos estão implantando nas pessoas. Aí eu lembro que tem um irmão aqui que ele disse assim: pastor, já tem chip, foi o irmão sogro de William, sogro de William, de irmã Rosinha. Qual é o nome dele mesmo? Irmão Ismael. Ele gritou dali e disse: eu já tenho chip implantado. Eu digo: eita, modernidade já chegou. E tem aquela dúvida dos irmãos acerca do chip, aliás, acerca do chip mesmo. Pastor, quando vier colocar o chip em mim, eu não vou deixar colocar, porque é a marca da besta. Rapaz, deixe de ser besta e vai ler a Bíblia, porque se vier colocar chip em mim, eu vou deixar colocar. Coloque. E eu até brinquei naquela época: do jeito que eu tenho a testa grande, não vai caber só um chip não, vai caber uns 50, irmão? Se vai ser uma chipação só, porque a marca da besta não é chip, não é chapéu de ninguém, não é código de barra. Está escrito na palavra de Deus que os espíritos do anticristo já estão no mundo. E se você ler a palavra de Deus, por exemplo, o livro de Apocalipse, que nós estávamos estudando, nós vamos aprender que a marca da besta é a blasfêmia contra o Espírito Santo e contra a Santa Igreja de Deus. E isso já está acontecendo, isso já está em evidência. Coisas terríveis acontecem, irmãos? E nós somos testemunhas dessas coisas terríveis acontecendo no que diz respeito à nossa fé em Deus.
Então são sobre esses eventos que eu quero reforçar os irmãos no que diz respeito à segunda vinda de Jesus Cristo. Eu já falei para os irmãos semana passada que a segunda vinda de Cristo Jesus, ela será dividida em duas fases. A primeira fase, a fase visível, aliás, me perdoe, a fase invisível, a fase que só a igreja salva em Jesus Cristo, lavada e remida no sangue de Jesus, vai participar. Os eventos que eu acabei de ler aqui, o alarido, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, só a igreja de Jesus Cristo vai ter a honra de participar, de vivenciar esses eventos. Antes disso, nos capítulos anteriores, eu já falei para os irmãos sobre a igreja, e eu falei bem para os irmãos o nosso papel na igreja. Tem pessoas que não leem a Bíblia Sagrada e andam por aí dizendo, eu sou a igreja, batendo no peito, nós somos a igreja, inclusive usando desse argumento para praticar determinados tipos de pecado. Nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja, nós somos membros do corpo. A igreja na Bíblia Sagrada, ela é comparada a um corpo, e nós somos membros do corpo. E eu disse aos irmãos que o corpo não sobrevive sem os seus membros. E é interessante que os seus membros, eles precisam estar interligados. E quando os membros se juntam e se interligam, eles se formam a igreja do Senhor, a igreja que vai morar no céu. Nunca esqueça que um membro fora do corpo, a tendência dele é se acabar, é não sobreviver. Há um prazo. Por exemplo, as pessoas, os médicos que transplantam órgãos, eles têm um prazo para tirar um órgão de um corpo e chegar até outro, senão aquele órgão morre. Eu lembro que no dia eu até tinha lido sobre o cérebro, e a irmã Rose me confirmou ali, que são 5 minutos que leva depois do óbito para o nosso cérebro, que guia o nosso corpo, que controla o nosso corpo, se transformar em água depois que o corpo morre. Só para vocês verem, agora também chamei a atenção, que o órgão, se ele estiver dentro do corpo, e ele não estiver interligado com o corpo, a tendência dele também é morrer. Se você pegar o coração e soltar dentro do corpo, ele não vai servir para nada. Ele precisa estar interligado para poder mandar sangue para os demais órgãos. E assim é a igreja do Senhor. Jesus, quando voltar, ele não vem me buscar, irmãos? Ele não vem buscar o evangelista Eduardo. Jesus, quando voltar, ele vem buscar a igreja. A noiva do Cordeiro é a igreja. E nós, aonde entra a gente nisso tudo? Nós devemos fazer parte da igreja. Se nós formos parte da igreja, quando Jesus voltar, nós vamos para o céu. Se nós não formos parte da igreja, nós estamos correndo um risco muito grande. Pastor, você está dizendo que alguém não vai para o céu? Não, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer parte da igreja. Porque, em se tratando da segunda vinda de Jesus Cristo, a primeira fase será só para a igreja. Você imagina, eu já fiz essa pergunta outras vezes, qual será, a partitura, irmão Paulo, que o arcanjo que nós vamos ouvir do céu, da trombeta de Deus? Qual será, irmão Aldo, a partitura que os anjos vão tocar? Só a igreja vai saber naquele grande dia. O que será que dirá o alarido? Será que ele vai dizer simplesmente anunciar que Jesus está voltando? Eu não sei, mas eu sei que como parte da igreja de Jesus Cristo, um dia eu vou saber o que o alarido vai dizer. Porque como somos partes da igreja, na primeira fase da segunda vinda de Cristo, falei semana passada, nós vamos ser tomados dessa terra. E nós vamos ser levados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Agora tem um detalhe. Quando chegarmos no céu, o que é que vai acontecer? Quando chegarmos no céu, acontecerá o tribunal de Cristo, onde os salvos serão julgados em conformidade com suas obras de fé. Interessante que nós não somos salvos por obras, mas um dia seremos julgados por elas, inclusive os salvos. Depois do julgamento dos salvos, onde haverá a distribuição dos galardões diante de Deus,
Agora nós iremos participar, irmãos, das bodas do Cordeiro. Imagine um grande banquete que celebrará, oficializará de vez o casamento de Cristo com a sua igreja. Aleluia! Agora nós aprendemos também que enquanto a igreja estará no céu, contemplando as coisas do céu, na terra acontecerá o período triste, terrível, identificado como a grande tribulação. A grande tribulação que aqueles que não foram tomados na primeira fase da segunda vinda vão passar, infelizmente. Né, irmãos? Um período de aparente paz e prosperidade, agora que se transformará num período de um sofrimento tão grande, jamais visto na história da humanidade. Imagine só que nesse momento a igreja não está mais na terra. Eu falei que o arrebatamento da igreja, ele acontecerá, e alguns eventos acontecerão por ocasião desse arrebatamento. Por exemplo, ele será repentino, nós seremos tomados. O nosso corpo, eu disse para os irmãos, nós não vamos receber um novo corpo, nós não teremos um corpo transformado. É interessante a gente tomar cuidado com as palavras que se pronuncia, para não criar heresia, porque eu também já fui pregar, Ezequiel, num lugar, acredite, num congresso de mocidade, em determinado lugar, aonde o servo de Deus que dirigia o culto, que eu não vou dizer a função dele, ele disse assim: jovens, a alma é de Cristo, mas o corpo é de vocês, não é? E ele dizia para os jovens: usem preservativos, porque quando Jesus voltar, esse corpo vai ser descartado mesmo, a gente vai receber um corpo novo. Eu digo: mas rapaz, é uma falta de Bíblia. E acredite que tem crentes, inclusive da nossa igreja, que acreditam dessa maneira, mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia também diz que espírito, alma e corpo tem que ser apresentado a Deus santo, de maneira santa e irrepreensível. O nosso corpo, a gente não vai morrer aqui, se acabar aqui, e a gente receber um corpo novo. O nosso corpo será transformado. Você imagina que o nosso corpo precisa ser digno de ser transformado. Agora, para ele ser digno de ser transformado, nós precisamos entender que o nosso corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Uma vez eu falei de algumas coisas, por exemplo, de certas indumentárias, de certas coisas, e o irmão saiu triste da igreja. Eu vou sair triste da igreja porque, pastor, eu mandei tatuar o nome da minha família todinha no braço. Eu disse: criatura, Deus não leva em conta o período da ignorância. Você não aceitou Jesus? Aceitou Jesus ou não? A partir de agora, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Importa que daqui para frente você seja fiel a Deus. Desde o dia que aceitamos Jesus, que não mais vive em nós, Cristo vive em nós. E eu lembrei aos irmãos uma coisa interessante. É porque o problema dos dias atuais é porque as pessoas reivindicam serem pessoas normais. Você já viu? A gente chama as pessoas para vir para o culto, elas dizem assim: pastor, eu não sou obrigado a ir a todos os cultos. Eu tenho direito de ter qualidade de vida. Alguém já me disse isso algumas vezes. E eu disse: o que é qualidade de vida para você? Aí a pessoa disse: é ir para a praia com minha família, é ir para o shopping com minha família. Eu disse: querido, olha, eu vou lhe falar uma coisa. Isso daí até faz parte da vida da família. Agora, qualidade de vida é ter a certeza que o nome está escrito no livro da vida. Qualidade de vida genuína é você andar com a consciência tranquila. E eu até disse domingo, inclusive, escandalizou a princípio algumas pessoas, antes de eu terminar a minha fala. Quando eu disse: irmãos, não é pecado ir à praia. Inclusive eu estou pensando em ir esse verão à praia. E vir bronzeado também, para dar o exemplo. Não é pecado ir à praia. E é bonito a gente chegar no culto à noite e ver um monte de gente bronzeada na igreja. Sabe por que é bonito? Que a gente pode testemunhar depois. Os crentes da minha igreja vão para a praia, mas eles não vão de fio dental e não vão semi-nu como o povo do mundo. Eles sabem como se vestir, se comportar na praia. Agora, quer ver uma coisa bonita? É que eles têm tanto compromisso com a igreja,
que eles vêm tudo à escola dominical. Depois é que eles vão à praia no domingo, e quando é de noite está tudo com o rostinho bronzeado na igreja, porque eles entendem que eles têm compromisso com a obra de Deus. Porque sabe qual é o problema de hoje? É as pessoas reivindicarem serem normais. Como? Lembra que eu falei semana passada? Como você pode ser normal se a sua decisão por Cristo foi anormal? Não é anormal, irmão, você deixar abrir mão das coisas do mundo. E Joinville agora está tendo, do mesmo jeito que está voltando os eventos da igreja, está voltando os eventos do mundo. Diz que agora está sendo preparada a maior festa da cerveja da América Latina. Daqui dessa igreja eu sei que não vai ninguém, mas não se escandalize se você vir algum crente lá fazendo selfie. Visitei o stand da cerveja azul e botar nas redes sociais ainda. Que vergonha! Quer ser normal quando nossa chamada é anormal. Nós não podemos ser normais aos olhos do mundo. E o problema, principalmente quando diz respeito ao arrebatamento da igreja, é a normalidade que as pessoas querem ter. Não, irmão, nós somos anormais. Nós temos que cantar no conjunto da igreja mesmo. Nós temos que gritar glória a Deus e aleluia mesmo. E as pessoas vão achar estranho que a gente vai fazer isso, porque nós não somos desse mundo. Nós vivemos nele, mas a nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria é o céu, meu irmão, para onde nós vamos. Nós precisamos entender isso. Tem um monte de gente embaraçada que do início do mês para cá nem voltou para a igreja mais. Porque se embaraçou com as coisas do mundo e ainda está embaraçado hoje, inclusive. E não entende o papel da igreja qual é, meu irmão. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja precisa permanecer de pé. A igreja precisa permanecer adorando. E a gente tem que entender isso. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai levar a pessoa que protesta mais, não. Ele vem buscar um povo santo, um povo lavado e remido pelo seu sangue, um povo anormal para o mundo. Ele vem ainda procurar um povo especial, uma nação eleita. Ele vem procurar pessoas como aqueles jovens da geração de Daniel, que não se contaminaram com o manjar do rei, nem dobraram o joelho diante dos ídolos dele. É um povo que permanece olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. São esses que Jesus vem buscar. Agora preste atenção, porque alguns serão um evento repentino. Eu falei semana passada. A primeira fase será um evento secreto. Agora, o que vai preceder são os sinais de apostasia. Eu sei que a sua Bíblia permanece aberta em 1 Tessalonicenses 4. Olha o versículo 1, que é que diz. Aliás, não é Tessalonicenses. Tessalonicenses que eu digo é Timóteo. Passe aí as páginas da sua Bíblia, 1 Timóteo. Logo no capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, aí vocês vão me perdoar a segunda vez, capítulo 4, versículo 1. Me perdoe, eu estou com uma coisa na mente aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, você está vendo o que eu falei? Porque às vezes uma das coisas do diabo, Jonas, uma das estratégias do inimigo é tentar tirar a nossa atenção das coisas que estão escritas na Bíblia. Por exemplo, o que é que a Bíblia nos chama a atenção? A Bíblia chama a atenção da apostasia dos últimos tempos. Sabe o que é a apostasia? E a Bíblia não fala. A Bíblia diz: apostatarão alguns da fé. Sabe o que é apostatar da fé, irmãos? É negar conscientemente a fé em Cristo Jesus. Me diga uma coisa. Olhe e vê se eu vou ficar só nesse pensamento. Mas você já viu hoje em dia pessoas trazendo coisas do mundo para a igreja?
Já viu? Todo mundo já viu, todo mundo já viu. Aqui a gente segura o máximo para não deixar entrar. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vocês têm igrejas por aí que o povo canta funk. O batidão. O último vídeo que mandaram para mim hoje, pastor, assista que é importante. Era um obreiro da igreja. A mocidade cantando uma música aí, que eu esqueci o nome agora, Macarena. Olha que a mocidade estava cantando, cadê Maico? A Macarena. Sangue de Jesus tem poder. E o obreiro no altar da igreja, fazendo a dança da Macarena. E quer ver uma coisa, para escandalizar mais ainda, era uma das nossas igrejas, não aqui de Joinville, glória a Deus. Mas era uma das nossas igrejas. Sabe o que é isso? Apostasia. A pessoa que faz isso, olha para mim, para você entender o que é apostasia. Ela sabe que Deus não se agrada disso. Você sabia disso, irmãos? A pessoa que faz isso sabe que Deus não se agrada disso. Agora é o seguinte, o que é que as pessoas estão fazendo? Estão incentivando a igreja a participar de determinadas coisas para tirar os olhos da apostasia dos últimos dias. Mas a igreja está sofrendo com o período de apostasia. Apostatarão alguns da fé. Agora você imagina, dando ouvido a espíritos enganadores. Dando ouvido a quê, irmão? Espíritos enganadores. Qual é a função do espírito enganador? Enganar. Enganar, tentar pregar uma coisa, uma aparente santidade, que quando na verdade é um caminho certo para a perdição. Você imagina, esses são sinais da primeira fase da segunda vinda de Cristo. Me diga uma coisa, nós estamos vivendo isso ou não? Agora eu vou dar um alerta para os irmãos. Se nós sabemos pela Bíblia que nós já estamos vivendo isso, alguns apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, significa que está bem pertinho de Jesus tomar sua igreja desse mundo. Está bem pertinho, irmão, de nós sairmos daqui de uma vez por todas. Agora eu quero reacender a chama no seu coração. Nós temos que voltar a chorar quando a gente escutar falar da primeira fase da segunda vinda. Ô Senhor, obrigado. Porque está chegando o dia que eu vou ouvir o toque da trombeta. Perdoe. Você não tem esse desejo não, irmão? Você não tem esse desejo não? De ouvir, diga aí, José, o que será que vai ser tocado? Qual será o som da trombeta de Deus? Não é, irmãos? Nós temos que voltar a nos emocionar, alegrar o nosso coração quando ouvimos falar dessa notícia maravilhosa. Nós somos a igreja do Senhor, irmãos. Uma noiva. Eu vi Marcos por aí. Miriam está aí? Tá ali. É que ela está sem óculos agora, eu me identifiquei. Ela está ali. Primeiro momento. Você imagina uma noiva, quando ela está noiva, assim, na expectativa do casamento, ela se emociona e ela tem interesse por tudo na vida do seu noivo. É ou não é? Não é? Se alguém disser assim, eu vi Marcos ali na esquina, Miriam já vai querer saber o que você estava fazendo na esquina. Embora ele não esteja fazendo nada demais, mas ela vai querer saber. E quando ela ouvir falar do dia do casamento, você imagina, a noiva, ela passa por um processo especial, não é? Tem o dia da noiva, onde a noiva toma banho de perfume. Ainda tem isso? Hoje em dia? Tem? Não, aqui vocês nunca foram noiva. Tem, deixa eu olhar para frente. Tem, né? Irmã Ivete está confirmando lá. O dia da noiva, onde ela toma um banho especial, se prepara, passa o dia mergulhado no perfume para se preparar para o noivo. O vestido da noiva, né, irmã Miriam, é uma coisa assim, fora do comum. O noivo não pode ver, não é? É provas e provas para tirar medidas e medidas. Você imagina a noiva se preparando para o dia do casamento. Agora você imagina, irmãos, a noiva de Cristo, nós, a igreja, nos preparando, todos os adornos, sendo preparados, né, irmã Iraci? Você imagina ali, irmão Paulo afinando o instrumento com o irmão Aldo, preparando o coral a cada dia, cada vez melhor. Os seus professores da escola dominical ensinando a Bíblia.
Todo mundo focado naquele grande dia, que nós vamos nos encontrar nos ares com Jesus. Imagine aí, irmão, a descrição do Cristo glorificado. Você já viu? Não é? Você lembra os cabelos longos e brancos como a lã? Não é? Você já viu as indumentárias de ouro, não é, Eduardo? Aquela coisa maravilhosa do Cristo glorificado. Está chegando o dia de nós nos encontrarmos com Ele. E ouvirmos dele aquela palavra: bem-vindos à morada do meu Deus. Você imagina que coisa maravilhosa? Nós temos que voltar a nos alegrar quando ouvirmos essa grande notícia. O mundo está mergulhado em quê, irmão? Em apostasia, em doutrina de demônios. Mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Somos a igreja do Senhor Jesus. E não podemos esquecer disso. Porque vem a tentação. Eu vou repetir: esse pastor é terrível. Terrível porque a Bíblia também descreve Deus como terrível. Se for esse servir de consolo. Porque já pensou a tentação do mundo que é? Se desvia, José, um segundinho, não é? Dá um passinho do funk, do bonde, do tigrão. Não vai fazer mal, não. José vai dizer: está queimado o bonde e os animais do bonde e tudo. Porque nesse segundinho ali, pode ser o segundo do arrebatamento da igreja, irmãos. Pode ser o segundo do arrebatamento. E nós podemos sofrer consequências por causa de um segundinho desviado do caminho do Senhor. Você sabia que um dos estágios que eu fiz, eu já contei a vocês, foi fazendo revisão de apenados. E acreditem que tem muita gente boa aprisionada. Você sabia disso? Tem pessoas que chegam e falavam e diziam assim: rapaz, o que você fez? Aí, acreditem, pessoas de igreja: doutor, fui criado na Assembleia de Deus, cantava no conjunto da igreja, pregava a palavra de Deus. Minha mãe era obreiro de círculo de oração, meu pai, e conta a história todinha, principalmente da igreja. Sempre fui focado nos estudos, no trabalho, na família. Mas um dia perdi a cabeça por um segundo, e o que eu fiz naquele segundo resultou na minha prisão. E aquela certeza que eu tinha da salvação, eu estou lutando a cada dia para ter novamente. Porque eu não sei se com o crime que eu cometi eu vou para o céu um dia. E a gente tinha, no lugar de eu fazer a revisão da pena, eu sentava e dizia assim: querido, se você se arrepender de seus pecados, começava a pregar. Mas tome cuidado, irmãos, para a gente não ser envolvido com a apostasia desse mundo. Está vendo o perigo? Parece uma palavra simples, para nós não sermos enganados por doutrina de demônios. Crente não tem negócio com cerveja, irmãos. Crente não tem negócio com cerveja. Pastor, só está sabendo de alguém? Eu não. Ninguém me disse que está tomando cerveja não, mas eu já vou dizer. É cerveja sem álcool. Crente não tem negócio com cerveja, com álcool ou sem álcool. Isso é doutrina de demônio. Começa com a cervejinha sem álcool. Começa com a cervejinha azul. Depois vai para a vermelha, para a amarela, para a roxa, para a preta. Seja lá qual é a cor. Daqui a pouco está um pinguço feio, desviado do caminho do Senhor Jesus, e quando a trombeta tocar, ele nem vai ouvir, nem vai para o céu, vai sofrer a grande tribulação. Eu estou falando porque isso é vacina celestial na igreja. Cuidado, irmão, redobre os cuidados. Olha o que a Bíblia Sagrada também fala. A Bíblia também fala: será um evento repentino, será precedido de apostasia, enganação por espíritos enganadores, doutrina de demônios. Também, irmãos, guerras. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Misericórdia, Jesus. Como tem papel aqui. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24. Vamos ler o versículo de número 6. Abra sua Bíblia, Mateus 24, versículo de número 6. Está escrito assim na palavra do Senhor. Olha só, quando a Bíblia fala acerca do princípio das dores.
Aí diz assim, versículo 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E são os sinais, né, irmãos? Guerras e rumores de guerra. Preciso falar para os irmãos o que está acontecendo. Quer ver uma coisa? Olha o versículo de número 7. Fala, versículo, nós lemos o 6, agora olha o versículo 7. Porque ele vai falar para a gente de fomes e catástrofes naturais. Diz assim, ó: portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos amados, precisam falar das pestes dos dias atuais? Você imagina, isso não é nem o princípio das dores. Você já viu, irmão? Você consegue pensar a quantidade de pessoas que morreram de Covid? E que estão morrendo ainda, porque a Covid está aí, não foi embora. Está voltando aí, né? Está voltando, os casos aí. Cadê a irmã Rose? Ela sempre quem me informa essas coisas. Não é? Não está voltando? Os postos de saúde, o povo está em pânico. É verdade. A semana eu li do médico do SAMU que foi prestar socorro a uma pessoa, chegou no PA e ficou internado. Foi para UTI primeiro que o paciente que ele levou, por causa do tal da Covid. Precisam citar as outras pestes que estão surgindo por aí. Todo dia é uma coisa diferente. Você imagina que um mosquitinho deste tamanho derruba um homão musculoso, mais forte do mundo, mais bem treinado das Forças Armadas. Mas o mosquito vai lá, derruba. Fica com febre e do jeito que homem é manhoso, não é? Fica de resguardo um mês. Quando as mulheres, elas têm dengue, um dia no outro estão varrendo a casa, fazendo o almoço, cuidando do menino. O homem não, tem dengue, já pega um mês de atestado, porque estou com dengue, com febre, né, irmãos? Misericórdia, Jesus nos cubra. Olha só, irmãos, perseguições. Olha o versículo 9 aí. Diz assim, ó, ainda de Mateus 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Irmãos, a gente vive isso hoje em dia, irmãos. Vive. Agora você imagina, não é nem o princípio das dores. Você imagina que o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós seremos atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Tem um tempo que eu não faço isso, mas nos cultos de missões eu costumava trazer um tema para o culto de missões. Quando era a igreja perseguida, algumas pessoas ou se comoviam ou se desviavam, porque a gente começava a mostrar as coisas da igreja perseguida. Um cristão ajoelhado com as mãos para trás, e um homem com a espada de samurai dizendo assim: negue Jesus. Ele dizia: não negue Jesus, negue Jesus, não negue Jesus. E de apenas um golpe ele arrancar a cabeça da igreja. Crianças mundo afora tendo os dedos e as mãos amputadas porque foram pegas segurando as escrituras sagradas. Teve um vídeo que eu assisti, que foi um missionário daqui de Joinville, da Missão Siloé, que ele mostrou a reação da igreja quando ele chegou no culto em determinada localidade com um exemplar da Bíblia debaixo do braço. Quando ele chegou, as pessoas pegavam a Bíblia e faziam assim, ó. Elas arrancavam as páginas da Bíblia e faziam assim sem exagero. Não era limpando o suor. Eram as pessoas desesperadas porque nunca tinham pego uma página da Bíblia. Ouviam falar das Escrituras e naquele dia alguém levou a Bíblia para eles. Pessoas que saíram com a capa da Bíblia para casa chorando e dizendo: obrigado, Senhor, estou preparado para ir morar no céu, porque eu conheci as Sagradas Escrituras. Não é, irmão? A gente pensa que está tudo bem, não é? Mas por causa da fé, irmãos, eu assisti um vídeo hoje de uma cidade pertinho de nós, lá, né? Uma cidade onde tinha um rapaz dançando e fazendo gestos obscenos num crucifixo.
que tinha na praça da cidade. Sabe por que a nossa igreja não tem cruz? Porque algumas pessoas vinham para a nossa igreja, logo no início dela, e idolatravam a cruz. E aí os pastores se reuniram em uma das convenções e mandaram tirar a cruz da igreja. Tira a cruz da igreja porque se deixar a cruz, o povo está idolatrando a cruz e está esquecendo de Jesus. Só que a cruz de Jesus, preste atenção, a cruz de Jesus, não é a cruz que o povo carrega na rua. É a cruz de Jesus, a que Ele carregou por nós. A cruz de Jesus é um dos maiores símbolos da nossa fé. Sabia disso, irmãos? A cruz de Jesus é um dos maiores símbolos. A gente canta: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. A gente não canta isso? Né? Então você observa um dos maiores símbolos da nossa fé. Estava lá a cruz na praça da cidade e um jovem em meio a uma música do mundo fazendo gestos obscenos na frente da cruz. Sabe o que é isso? O cumprimento das escrituras sagradas. Vocês concordam comigo que a falta de respeito está aumentando a cada dia mais? Falta de respeito, irmão, misericórdia. Nunca se viu tanta falta de respeito. É apenas o princípio das dores. E eu estou falando falta de respeito com algum de nós. Eu estou falando com as coisas de Deus. Já viu pessoas chamando Deus de cara? Pessoas usando gíria para se referir a Deus. Você imagina, estou falando de Deus, homem. Deus. Você imagina, José, para chegar aqui, eu sou o pastor dessa igreja, pela misericórdia de Deus, mas para eu chegar aqui, está aqui minha mão tremendo, confere aí se minha mão está tremendo. Minha mão treme, minhas pernas tremem, porque não é fácil chegar aqui e pregar uma palavra dessa, e ensinar dessa maneira para os irmãos. Estou falando de Deus, eu estou falando de uma pessoa qualquer, estou falando de Deus, o Criador de todas as coisas. Nós só estamos de pé porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. Porque se Jesus não tivesse vindo e não nos desse mais uma chance, nós não estaríamos mais aqui, nós já estaríamos mortos pelos nossos delitos e pecados. Só estamos de pé por causa de Deus, do Deus verdadeiro. E como as pessoas ousam desrespeitarem Deus. Agora você imagina, isso é os sinais dos últimos dias. Agora acreditem que tem crentes querendo fazer parte desses sinais. Ontem mesmo, em determinado lugar que eu estava assim, ó, de terno. Aliás, eu estava mais bonito que eu estou aqui, mais arrumado ainda. Foi Thaisa que deu a dica da roupa, eu tenho certeza que eu estava muito mais arrumado. Estava lá, né, com minha roupinha de pastor. Você acredita que alguém passou e eu escutei? Eu sou bom de ouvido, né? Você até peça a Jesus algum dia para me poupar de algumas coisas. Mas eu ouvi muito bem, em claríssimo som, quando alguém disse assim: precisa disso? Precisa disso? Aí eu disse: o quê? Olha o jeito desse pastor estar aqui. Para que vir para um lugar como esse de terno e gravata? Para que as pessoas saberem que ele é pastor? Irmão, a única coisa que vai ser oculta, que vai ser escondida do mundo, em se tratando da nossa vida, aliás, a única coisa que a Bíblia nos autoriza, aliás, ela não nos autoriza porque não vai depender da gente. A única coisa que vai ser oculta ao mundo vai ser o arrebatamento da igreja. O mundo não vai ver quando nós formos arrebatados. Agora, enquanto estivermos no mundo, o mundo tem que ver que nós somos sal da terra e luz para esse mundo. Ela tem que olhar para mim e identificar que ele ali é um pastor de igreja. Eu não fui chamado para viver escondido do mundo, não. Eu fui chamado para proclamar as boas novas de salvação. Você imagina, eu estou falando dos sinais da primeira fase, da segunda vinda de Cristo. E nós sofremos diretamente isso. Quer ver, irmãos? Nós sofreremos perseguição de uma maneira tão grande que esse evento ele não vai ser visualizado para as pessoas desse mundo. Olha só, a condição, irmãos,
para nós irmos na primeira fase. Qual é? Vou resumir, está em Cristo. Nós estamos em Cristo? Agora, preste atenção, eu tenho que falar. Como é que é estar em Cristo? Por exemplo, quando eu pergunto aqui, como é que está a leitura da Bíblia Sagrada? A leitura da Bíblia, só lê a Bíblia quem está em Cristo. Você acredita, irmãos? Trabalhar para Jesus hoje em dia é um desafio. Porque tem pessoas, aqui não tem na nossa igreja, eu não falava, mas tem pessoas que fazem da obra de Deus um expediente. O meu expediente, se o pastor quiser, é das 19 às 21. Às 21 acabou. E a gente fica olhando assim, meu Deus do céu. Se Jesus fosse marcar um expediente para cuidar da gente, hein, irmãos? Eu só cuido do povo em horário comercial. Já pensou, Paulo? Só cuido dos crentes em horário comercial. Das 18 ao meio-dia, aí das 13 às 14, de meio-dia às 14, eles que se virem. Só volta às 14, às 14 às 18, a noite todinha, eles que se virem. Já pensou se Jesus nos tratasse dessa maneira? Aí a Bíblia diz assim: eis que não dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Para nossa alegria, não dorme nem tosqueneja, mas fazer a obra de Deus é um desafio. E olhe para mim que eu vou falar outra coisa. Porque as pessoas pensam que de quem é a responsabilidade de fazer a obra de Deus? Dos obreiros. Lancem todas as pedras nos obreiros, que a responsabilidade é deles. Lancem todas as pedras no pastor da igreja. Ele tem a obrigação de ganhar a alma. Mas me diga uma coisa, todos nós não somos servos de Deus? Às vezes eu fico olhando o discipulado. As coisas que eu falo aqui, eu falo porque aqui não tem. Se tivesse, eu não falava, porque não ia magoar ninguém, né? Mas tem lugares por aí que o discipulado é um desafio. Cuidar do novo crente é um desafio. Eu louvo a Deus que esses homens aqui, ó, esse já discipulou algumas pessoas, aquele ali o presbítero Cristiano, presbítero Júnior. Maurício, outro dia estava aqui, e veio um evangelista aqui e disse assim: Maurício é auxiliar de trabalho da igreja. Agora você observa que grandeza. Chega um evangelista aqui e diz assim: irmãos, eu louvo a Deus, porque eu encontrei aqui o meu discipulador, está lá. O homem que não desistiu de mim. Eu não queria ser crente, mas ele insistiu. E por causa dele eu estou aqui hoje, sou um evangelista da igreja. Deus usou ele. Você imagina que discipular em alguns lugares é um desafio. Tem pessoas esperando serem convidadas para dar uma aula para o nosso discipulado. Convidei o irmão Júnior, ele veio numa alegria tão grande. Passa uma hora. José, eu tenho que dar um freio nele toda quarta-feira. Se deixar, ele passa da meia-noite ensinando os nossos convertidos. Agora, tem lugares que a gente chama e o povo diz assim: não, pastor, chame outro que tenha chamada. Mas a obrigação é nossa, irmãos. Estar em Cristo é fazer a obra de Deus. Você está entendendo? Estar em Cristo é todos nós cumprirmos o nosso chamado, fazer discípulo de todas as nações. Aí quando a gente começa a discipular, que as pessoas começam a vir, elas não vêm por nossa causa, elas vêm porque elas querem aprender com Jesus, elas querem ouvir a palavra sendo iniciada. Aí os trabalhadores do Evangelho surgem e dizem assim: ó, o discipulado como está bonito, ó. Minhas orações têm multiplicado disso aí, ó. Estou orando e Deus, tudo bem, querido, você está orando. Mas o apóstolo Paulo diz: eu plantei. Quem foi que plantou? Aí ele diz assim: Apolo regou. Quem foi que teve que regar? Foi um anjo do céu. Quem teve que plantar foi o arcanjo que desceu do céu para plantar. Ele diz: eu plantei. Ou seja, estar em Cristo é nós fazermos a obra de Deus por completo. Coloque no seu coração: eu tenho que ganhar almas para Jesus. As pessoas têm que olhar para mim, e quando olharem para mim, elas têm que sentir vontade de ser crentes como eu sou. É interessante que às vezes passa gente aqui na rua. Eu não sei se, com certeza já aconteceu com a maioria de vocês que aqui estão. Aí quando eles nos identificam como crente, o cara vem todo desconcertado. Outro dia vinha um com um cigarro fumando e dois assim, no dedo, enganchado. Aí quando ele passou na frente da igreja, eu estava varrendo ali. Aí ele olhou para mim, vinha fumando, todo desconcertado.
Ele sabe que não está como Deus gostaria que ele estivesse, mas quando ele passou na frente da igreja, ele começou a cantar: segura na mão de Deus, segura lá para mim, na mão de Deus, pois ela me... Porque ele sabe, não é, irmãos, quem nós somos e qual é a nossa função. Você está entendendo o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é vir na igreja e sentar ao banco da igreja, é uma honra. Você nunca diga assim: eu só sento no banco da igreja. Meu irmão, que honra você estar sentado aí. Agora tem algo mais a ser feito. E quando a gente levanta do banco? Como é que nós estamos em casa? Estamos em Cristo? A nossa vida espiritual, nós estamos orando? Nós estamos lendo a Bíblia Sagrada? Você imagina, só vai fazer parte daquele evento quem estiver em Cristo. A primeira fase da segunda vinda, irmão, vai preceder a grande tribulação. E eu vou adiantar para vocês o que é a grande tribulação, que eu não vou falar hoje. A grande tribulação, não é, irmãos, é um período, não é, em que a ira de Deus será derramada sobre os moradores da terra. Como eu estou falando da primeira fase da segunda vinda, eu preciso lembrar o que vai acontecer quem não for na primeira fase da segunda vinda. Quem não for vai passar a grande tribulação. Quer ter uma ideia? Vire as páginas da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 16. Apocalipse 16, versículo 1. Apocalipse 16, versículo 1. Olha o que é que diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 diz assim: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Você imagina, olha uma coisa interessante aqui. Eu falei para os irmãos o que seriam as 7 taças. Se você for ler o capítulo 16, por exemplo, eu vou falar da primeira taça. Capítulo 16, versículo 2 é a primeira taça, versículo 3 a segunda, versículo de 4 a 7 é a quarta taça. E aí você vai ver o que vai acontecer quando cada taça da ira de Deus for derramada. Esse capítulo fala dessas taças. Agora, olha o versículo 2, diz assim: e foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Você imagina? Aqui é o período da grande tribulação. Imagina aí o que vai acontecer, o período onde as taças da ira de Deus será derramada. Você imagina como esse assunto é interessantíssimo. O que vai acontecer quando a primeira taça vai ser derramada sobre cada um, não é, irmãos, que tinha o sinal da besta. Qual é o sinal da besta? Vocês aprenderam? A blasfêmia contra Deus e contra o Espírito Santo. Você veja como isso é sério. Nós não podemos blasfemar contra Deus. Não pode fazer parte do nosso vocabulário, nem do nosso dia a dia. Você lembra que há poucos dias teve o Halloween? Você lembra que eu falei aqui? Falei no domingo, eu disse: irmãos, filho de crente não pode se vestir de bruxo. Não, irmão, não vista, não participe. Aqui tem professoras que são regentes de sala de aula. Eu disse a elas: vocês não são obrigadas de fazer festa na sua sala de aula. Quem manda na sua sala de aula é você. Minha esposa não fez. E por incrível que pareça, irmão Júnior, faltou cadeira na sala dela. Porque as mães vinham com os filhos e olhavam, mãe que nem eram crentes, e olhavam para a escola, todo mundo de preto. Não é? E tem crente que acha bonito isso. Não é? Tinha uns, eu vinha, fui pegar a Marinete da escola e passei, e ia uns com uma capa preta, por dentro vermelha, e um chifre vermelho na cabeça, na rua fazendo assim. Eita Jesus! Chame para uma vigília e bote, né, banda Senato para tocar, para ver quem entra no manto. É difícil, né? A boa parte das pessoas aqui não, por isso que eu falo. Mas boa parte da pessoa fica reclamando: para que esse exagero? Dá glória a Deus e aleluia, né? Tem uns que sapateiam.
Tem uns que rodam, para que esse negócio? Isso é fanatismo. Fanatismo, irmão, é adorar demônio. Não é, irmãos? Fanatismo é se desviar. Você imagina, a primeira taça vai ter chagas sobre aqueles que têm a marca da besta, que blasfemam contra Deus. E é contra aqueles que adoravam a imagem da besta. Olha a segunda taça. A segunda taça está no versículo 3. Só vou ler as duas. Diz: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Você imagina só, irmãos, o tamanho do mar. Quantos por cento é o mar da terra, guarda? 70%, né? Você imagina 70% da terra se transformar em sangue. Não é? Você imagina, e todos os seres viventes do mar morrerem. Eu estou falando da grande tribulação. Você imagina o povo olhar para o corpo, Samuel, e ver chagas no corpo. Agora você imagina que nós estaremos no céu, revestidos de um corpo glorioso, participando das bodas do Cordeiro. Aleluia! Não é, irmãos? Que coisa terrível! O que é que nós vamos escolher para a nossa vida? Para eu terminar, eu vou ler com você Romanos 14, 10. Olha aí, Romanos 14, versículo de número 10. Isso é a palavra de Deus. Estou fazendo menção à palavra. Romanos 14, versículo 10. Olha o que é que diz a Bíblia Sagrada. Vai dizer assim, ó. Romanos 14, 10, depois vamos ler 2 Coríntios 5 e 10. Diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Você imagina, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a tolerância aos mais fracos da fé, quem são os mais fracos da fé, irmão? São aqueles que não têm tanto entendimento quanto nós temos. Não tiveram a honra de ouvir alguém ensinando a Bíblia para eles. Aí o apóstolo Paulo, ele fala da igualdade. É aquele princípio que diz assim, ó, está vendo aqui o meu irmão? Meu irmão, ó, por ele também Jesus derramou sangue na cruz do Calvário. Sabe por que a gente tem que, né, abraçar todo mundo? Tem aquele momento da igreja, abraça seu irmão, né? Sabe por que aquilo é só um exercício? É porque Jesus derramou sangue por todos. Aí ele diz assim, todos nós, um dia vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Você imagina, irmão? E o tribunal de Cristo, Gabriel, é onde nós seremos contemplados com galardões, com reconhecimento de Deus. É onde Deus vai revelar e vai dizer assim, quando ninguém viu, pastor Dimas, as lágrimas que o Senhor derramou pelas almas, aí Deus vai dizer assim, eu não sei como vai ser, não sei se Deus vai falar, ou se vai mandar um anjo falar para a gente, mas eu sei que naquele dia vai ser mais ou menos assim, não é? Olha, pastor Dimas, ninguém viu, mas eu vi as lágrimas que o Senhor derramou. Eu vi o investimento que você fez do seu tempo, da sua vida, né, irmãos? Você imagina, é o tribunal de Cristo. É o reconhecimento de Deus às nossas obras de fé. Quer ver, ó? Agora, 2 Coríntios, vira as páginas da sua Bíblia, a 2 Coríntios. Veja como é bom estudar a Bíblia Sagrada. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Vai dizer assim, ó. Porque todos, agora nós estamos sendo exortados acerca das coisas visíveis e invisíveis. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você imagina, irmão, o que eu já falei aqui, para que todos recebam o que fizeram por meio de quê, irmão? Do corpo. Você imagina, por que Jesus veio como homem? Vamos lá, para a gente terminar. Por que Jesus veio como homem? Porque se Jesus tivesse vindo como Espírito, quem é que tinha visto Jesus? Quem é aqui que a Bíblia diz assim, né? Olha só, irmão, como a Bíblia nos faz crescer.
Deus é Espírito. Aí a Bíblia diz: Deus nunca foi visto por ninguém. Quem é que descreveu Deus como Deus é? Como é a face de Deus? Como é o formato de Deus? Ninguém sabe, porque ninguém nunca viu Deus. A gente usa algumas figuras de linguagem para representar Deus, mas na verdade Deus nunca foi visto por ninguém. Agora, por meio de Jesus Cristo, aí Deus se fez conhecer dos homens, pelos homens. Está na Bíblia, lá no Evangelho segundo João. Sabe por quê, irmão? Se Jesus tivesse vindo em Espírito, quem é que vê o Espírito aqui? Quem é que tira o Espírito para tomar banho? Vou tirar o Espírito aqui enquanto eu tomo banho, depois eu volto de novo. Quem é que faz isso? Quem é que conhece a divisão da alma e do Espírito? Você já viu isso? Agora você observa, nós temos que agir pelo corpo. Quer ver uma coisa? Eu vou terminar. Você já viu alguém dizer assim: esse pastor ele é exagerado, ele espiritualiza tudo. Mas é claro que eu tenho que espiritualizar tudo. Quando as pessoas olham para mim, elas veem a minha alma. Vocês veem a minha alma? Quem é que vê a minha alma daí? Quem é que vê? A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Quem é que vê a alma daí? Às vezes a gente vê uma pessoa séria. A senhora já passou por isso, foi, irmã Fernanda? Da pessoa olhar para a senhora séria e dizer assim: aquela mulher é muito séria, misericórdia, eu não vou chegar perto dela. E não sabe a pessoa boa que a senhora é. Já passou por isso? Quem não já passou por isso? A pessoa olhar para você, embora seja um bonitão, galã de Hollywood, mas você imagina alguém olhar e lhe julgar pela aparência. Já sofreu isso? Porque as pessoas olham para a gente e elas não veem a nossa alma. O que é que as pessoas veem da gente, irmão? O corpo. O que é que elas veem da gente? O corpo. É por isso que eu devo me vestir como crente. É por isso que eu devo andar como crente, falar como crente, me comportar como crente aonde eu estiver. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu vou ser julgado pelas obras que eu pratiquei por meio do corpo. Não é sério isso, irmão? A gente não cresce aprendendo isso? Eu estou começando a falar do tribunal de Cristo. Agora, vocês querem saber mais? Digam amém. Vem a próxima terça-feira, se Jesus não voltar. Daí a próxima terça-feira eu vou continuar.